E aí, fã de velocidade, segura a emoção porque o que rolou no Treino Livre 1 do GP de São Paulo não foi só uma sessão, foi uma declaração. Esquece um relógio, o grid pegou fogo e no meio da fumaça, um nome brilhou mais forte, injetando uma dose de adrenalina que o Brasil não sentia há muito tempo: Gabriel Bortoleto. O rugido dos motores mal tinha começado, com a sessão atrasada por uns 5 minutos por conta de detritos na pista, e o nosso rookie da Fórmula 1, o garoto que cresceu ouvindo o barulho de Interlagos a menos de meia hora de casa, já estava mostrando para que veio. E quando a bandeira verde finalmente balançou, ele não decepcionou, cravando uma 5ª posição que tem sabor de vitória, hein? Um resultado de cair o queixo para quem está oficialmente pilotando na lenda de Interlagos pela primeira vez como titular na categoria máxima. Pensa bem, primeira vez em casa, sob toda a pressão da torcida brasileira, que fez questão de apoiar a plenos pulmões a cada saída de box, criando um ambiente que há tempos não se via por aqui. Bortoleto sabia que tinha um desafio a mais, já que nunca tinha corrido aqui nem de F2 nem de F3. A solução? Ele se trancou no simulador, trabalhando intensamente para dominar cada metro do circuito, e deu certo. O treino de 60 minutos foi uma aula de maturidade e equilíbrio. Nada de exageros desnecessários, mas também sem medo de buscar o limite quando a oportunidade chamava. Os engenheiros da Sauber ficaram impressionados. O feedback técnico do brasileiro foi um dos pontos altos, especialmente nos detalhes finos do carro, ajustes de diferencial e o balanço de freias no meio das curvas. E tem mais, um dado interno revelado pela equipe mostra que o desgaste de pneus do Bortoleto já está no mesmo nível do seu experiente companheiro, o alemão Nico Hülkenberg. Isso não é pouca coisa, é o selo de qualidade que confirma que a Sauber acertou em cheio ao apostar na sua velocidade com uma consciência técnica de quem já é veterano. Essa 5ª posição não é só um número bonito, ela coloca Bortoleto numa posição estratégica de ouro para a sequência do fim de semana, especialmente com o formato sprint vindo aí. E não para por aí. O contexto só valoriza a performance. O brasileiro vem de 5 corridas consecutivas pontuando, uma sequência que o tirou lá de trás e o elevou para a 19ª posição no campeonato de pilotos, deixando clara a evolução que ele tem mostrado desde que chegou na Fórmula 1. Durante o TL1, a equipe Sauber não estava para brincadeira. Eles seguiram um programa de desenvolvimento específico. Começaram com os pneus duros, buscando aquela base de dados sólida, e só depois, quando a pista já estava mais emborrachada, migraram para os compostos médios. Cada volta foi uma mina de ouro, usada para coletar informações vitais sobre a degradação dos pneus, dados que serão a chave do sucesso para a corrida sprint de amanhã, que terá apenas 24 voltas. A sintonia entre Bortoleto e seus engenheiros é, segundo a própria equipe, um dos destaques internos. Ele está entregando informações precisas sobre o comportamento do C45 em cada setor de Interlagos. E a estratégia para a classificação já está na ponta do lápis: colocar o Bortoleto na pista nos primeiros minutos. O objetivo é garantir ar limpo, mesmo que isso signifique trabalhar com pneus fora da temperatura ideal. Tudo para buscar o sonhado Q2 e uma posição perto do top 10 para a largada da corrida curta. Mas a festa da Sauber não teve só um piloto brilhando. O Nico Hülkenberg teve um dia simplesmente excelente, coroando o trabalho da equipe com um 3º lugar. Ele cravou 1 minuto, 10 segundos e 594 milésimos, ficando apenas atrás da dupla da McLaren, que confirmaram o favoritismo e dominaram a sessão. Para quem conhece a história do Hülkenberg em Interlagos, onde ele já foi pole position em 2010, o resultado não é surpresa. O alemão, com toda a sua experiência, aproveitou cada segundo para refinar os ajustes do carro, provando porque é um dos melhores do grid quando o assunto é desenvolvimento. O Hülkenberg manteve uma comunicação constante com a equipe, detalhando como o carro se comportava em cada trecho do circuito. O alemão chegou a mencionar que estava usando dados coletados por Bortoleto como referência para os seus próprios ajustes. Isso prova que a troca de informações na Sauber é uma via de mão dupla, onde a experiência e a juventude se unem de forma produtiva. Se você está curtindo essa análise, já deixa seu like e se inscreve no canal, porque a F1 não se resume à bandeirada final.
ainda vem coisa boa por aí, então aproveita esse pit stop para comentar o que você achou até agora. Já deu para sentir que essa corrida vai além do que acontece na pista, né? Então não esquece de compartilhar o vídeo com aquele amigo que também vive Fórmula 1 intensamente. Essa sessão de treino foi valiosa demais, não só para Sauber, mas para todo o grid que precisa extrair o máximo de cada minuto por causa do formato sprint. Mas nem tudo foi tranquilidade. Lewis Hamilton protagonizou o momento mais tenso, um duplo giro no mergulho. Ele relatou que o carro tocou o fundo antes de perder a aderência, um sinal claro de que encontrar o balanço ideal em Interlagos segue sendo um desafio mesmo para os mais experientes. A McLaren ditou o ritmo, mas a grande surpresa foi a Sauber, colocando os dois pilotos no top 5, algo que era quase impensável algumas corridas atrás. As equipes, no geral, usaram estratégias de pneus parecidas, começando com duros e migrando para médios. A Sauber, no entanto, aproveitou para testar atualizações aerodinâmicas trazidas especialmente para cá, validando as melhorias em condições reais de pista. Os longos stints feitos pelos dois pilotos forneceram dados cruciais sobre degradação em diferentes compostos. Informação vital, já que essa é a única sessão de treino antes da classificação e das corridas. O desempenho em conjunto do Hülkenberg e do Bortoleto sugere que a equipe achou uma direção promissora no desenvolvimento do carro, algo que pode render frutos importantes nas últimas etapas da temporada. O desempenho de hoje coloca uma pressão gigante nos adversários do meio do grid. O formato sprint é um palco especial, com características que podem favorecer justamente um piloto como o Bortoleto. Nessas corridas curtas, o instinto e a capacidade de reação pesam tanto quanto a experiência acumulada. Com apenas 24 voltas, o gerenciamento extrevo de pneus fica em segundo plano e a necessidade de atacar desde a largada se torna a prioridade máxima. E o clima? Ele adiciona um elemento de imprevisibilidade. A previsão real de chuva para o fim de semana pode criar aquelas oportunidades inesperadas que historicamente fazem a magia de Interlagos acontecer. A estratégia da Sauber é clara: buscar posições de largada que permitam os pilotos lutarem por pontos tanto na sprint quanto na corrida principal de domingo. O apoio da apaixonada torcida brasileira é a motivação extra para o Bortoleto, que finalmente devolve ao país um representante competitivo na categoria principal, quebrando um jejum de anos. A colaboração entre os pilotos é a base desse progresso técnico, com o Hülkenberg trazendo toda a bagagem da experiência e o Bortoleto injetando a energia e as perspectivas frescas para o desenvolvimento. Se a Sauber conseguir manter o ritmo impressionante que demonstrou hoje e souber capitalizar as oportunidades que surgirem, especialmente se o clima mudar, eles têm tudo para ser a grande surpresa desse GP. O treino livre estabeleceu uma base sólida, mas o verdadeiro teste começa quando as luzes vermelhas se apagarem amanhã. E o recado é direto: os dois pilotos estão prontos para o desafio que Interlagos sempre representa. É isso, galera! O primeiro treino livre foi um espetáculo. Bortoleto, com o seu 5º lugar, provou que merece cada metro que pilota na Fórmula 1, mostrando velocidade e uma maturidade impressionante na sua primeira estreia oficial em casa. E o Hülkenberg completou o dia épico da Sauber com um 3º lugar sólido, usando toda a sua experiência para extrair o máximo do carro. Preparem-se, porque o GP de São Paulo promete ser inesquecível. Obrigado por assistir. A temporada continua cheia de surpresas e aqui você não perde nenhum detalhe. E lembre-se, em 2025 a corrida acontece também fora das pistas.